Dando sequência aí, chamar o Luiz Sadek para encerrar esse ciclo aí de apresentações com todo mundo. Então, Luiz, agora é contigo. Boa apresentação. Satisfação também tê-lo aqui com a gente. Aqui. Opa, agora okay. Sim. Agora é vou contigo. compartilhar de novo aqui a tela. Deixa eu botar ela aqui no full. Tá, vocês me veem, me ouvem? Tá tudo ok? Sim, às vezes tá dando uma travadinha, parece, mas tá ok. Tá. Então, Erickson, depois aí da apresentação, eu queria agradecer também vocês aí, né, pelo convite, por essa proposta de chamar a gente aqui da Solved. Foi bem legal essa interação aí que a gente teve através do Valber, né, nosso amigo em comum. E eu quero dizer também que é importante esse momento, porque quando a gente tem os eventos, né, esse tipo de evento que a gente está tendo aqui agora, né, sendo ele presencial ou não, geralmente a gente pega muitas empresas do Sul, Sudeste e vê as experiências deles, o que é uma outra realidade, né? Tem mais infraestrutura, tem mais campo de trabalho, tem muito mais coisa para a gente poder, vamos dizer assim, avaliar, analisar e fazer todas essas coisas. Quando vocês pegam, por exemplo, uma empresa que vem da região norte, né, a gente tem uma outra característica, é uma outra pegada, são outros tipos de projeto e assim por diante. Então, eu queria também fazer uma ressalva, né, e confessar aqui para vocês que quando o Erickson me sugeriu o domínio das cidades médias, eu fiquei um pouco confuso, né? Porque, por exemplo, seguindo a teoria, né, vamos dizer assim, a construção do Piaget, o epistemólogo, né, um dos princípios, a epistemologia, que é um dos princípios que eu acho fundamental para a gente se situar nas ciências que a gente se propõe a estudar, né? Isso foi dito na fala também do Alexandre, de forma implícita, né? Eu vejo a geografia como uma ciência transdisciplinar, e foi isso que me deixou, vamos dizer assim, um pouco mais angustiado, um pouco mais preocupado, né? Por conta de que essa, vamos dizer, epistemologia que me traz até o entendimento da geografia como uma disciplina transdisciplinar, ela meio que transcende todo o processo de, vamos dizer assim, não só de escala, mas também do que vai dar o sentido, por exemplo, para as cidades médias, né? E aí aqui eu já adianto para vocês que, diferente dos meus colegas, eu vou tentar seguir uma outra linha, apesar de ter aí uma história de mais de 20 anos no geoprocessamento, no sensoriamento remoto, trabalhando com ferramentas proprietárias e também com ferramentas livres, né? E agora mais recentemente entrando na questão das linguagens de programação, né, a gente vai precisar entender isso de forma muito mais abrangente, né? E quando eu digo isso de forma muito mais abrangente, o que eu quero levar para a gente é essa geografia, né, e não mais essa, vamos dizer assim, essa técnica, mas pegar a nossa ciência, a ciência geográfica, né, que é transdisciplinar, como diria também o Barrada Rocha, um dos primeiros livros de geoprocessamento que vão surgir aí no mercado brasileiro, né? E aí pegar essa transdisciplinaridade junto com a geografia e levar isso para o mercado de trabalho, levar isso para a nossa interpretação do espaço. Então, aí vamos dizer assim, uma visão, né, que a gente vai ter da geografia, ela é essa ciência transdisciplinar que a gente já conhece. E isso, ela reclama, essa transdisciplinaridade, né, ela vai reclamar um trabalho coletivo, aberto, né, para o novo, principalmente, e para o diverso. E vai instigar a migração de conceitos, provocar circulações inesperadas, e exige um paciente aprendizado contínuo das relações complexas e caóticas que vão acontecer no espaço, ou, como diria o Prigogine, né, relações incertas que vão acontecer nesse espaço. Então, percebendo esse ponto da geografia, essa geografia mais transdisciplinar, mais da complexidade, entendendo todos esses temas, né,
aplicando, quando eu falo dessa transdisciplinaridade, a gente entra na interdisciplinaridade, falando da questão, por exemplo, vocês viram nas apresentações dos colegas, né? A questão socioeconômica, a questão de pedologia, a questão de geomorfologia, a questão de hidrografia, tudo isso eu conseguia ver ali, né? Passando por todos aqueles projetos que vão acontecendo na fala dos colegas, e a gente vai vendo como essas coisas elas vão se conectando, como elas vão se relacionando e dando para a gente a possibilidade de entender melhor o nosso espaço. E aí, quando a gente fala de cidades médias, basicamente a gente está entrando numa área da geografia que é a geografia urbana, né? E esse urbano, ele é também um espaço de relações complexas. Opa, então aqui a gente vai juntar muito dessas duas premissas, né? Já que a geografia, ela avalia o espaço dessas relações complexas, né? E a cidade, o urbano, as cidades médias têm essa relação complexa, então essas duas ciências, essas duas áreas da geografia, elas meio que se complementam. E aí, com isso, a gente vai conseguir ter avaliações muito mais abrangentes. Quando eu coloco esse ponto aqui para a gente pensar, né, para a gente discutir, eu estou me propondo a ir além do que a gente tem de perspectiva do trabalho do geógrafo, né? Então, quando a gente vê assim, o trabalho do geógrafo, aí pega e, geralmente, de um tempo para cá, a gente tem visto muito essa entrada no mercado de trabalho do geógrafo através da questão do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, do faz um mapinha para mim e assim por diante, né? E o geógrafo ele é muito mais do que isso, né? A gente tem muito mais poder, a gente tem muito mais munição de análise do espaço, da paisagem, do território, da região, do lugar, né? Que nos dá várias características, várias metodologias, várias entradas para entender todas as relações que vão ocorrer nesse espaço, né? Nesse ponto, é importante também a gente lembrar, por exemplo, né, que quando a gente fala dessa relação que vai ocorrer dentro do espaço, a gente não pode dissociar as coisas, né? Então, por exemplo, a geografia ela tem muito isso ainda, né? A gente pega e eu sou um geógrafo físico, eu sou um geógrafo humano, eu estudo a sociedade, eu estudo a natureza. E para um geógrafo em si, não deve existir essas diferenças. Não deve existir vamos dizer assim, a geografia física e a geografia humana, né? É a geografia. A mesma coisa quando eu vou estudar a natureza, eu não estou estudando só a natureza por conta de que o homem faz parte dela, né? E quando ele faz parte, é integração, é continuidade, é relação. Então, esse é um processo que vai, vamos dizer assim, permear toda a minha fala durante essa apresentação aqui, tá? Então, para isso, seria interessante também, pelo menos no meu ponto de vista, a gente entender, né, ou pelo menos chegar num consenso do que seriam as cidades médias. Então, quando a gente olha aí na definição clássica, vamos dizer assim, das cidades médias, a gente vai ver que a definição dela vai depender dos objetivos, dos especialistas e de políticas públicas específicas, né? Se nós pegarmos os documentos mais recentes aí de estudo das cidades médias e vamos dizer assim, os teóricos mais renomados sobre a parte das cidades médias, a gente vai ver outras configurações. Então, o IPEA, por exemplo, ele vai definir essas cidades médias pelo tamanho da população, né? Então, é um critério que eles aplicam para identificar quais são as cidades médias, acima de 100 mil habitantes, se eu não estou enganado, 500 mil habitantes, e aí isso já serve para o IPEA definir que aquilo ali é uma cidade média. Então, percebe aí que ele está se pautando muito mais numa questão numérica do que em relações, né? E, porém, talvez o mais importante seja o papel, né, da intermediação entre o fluxo demográfico, o fluxo de informação, o fluxo de capital entre essas grandes cidades e os espaços regionais, e assim por diante, né, que vão envolver o campo e a própria cidade. E aqui a gente viu também aplicações que vão, né, nesses dois níveis de aplicação de campo, né, na área agrícola e também na área urbana. Tudo bem? Quando a gente passa, então, dessa perspectiva que o IPEA está nos dando, de um entendimento das cidades médias através de números, né, através de uma determinada quantidade de pessoas numa determinada região, num determinado lugar,
E a gente pensa logo, então, em olhar para um mapa e pensar quais são as cidades médias que existem, por exemplo, no Brasil, né? E aí, em 2018, o IBGE lançou esse mapa aí, que mostra as cidades médias, né? Algumas cidades médias, algumas cidades já com outras características, de metrópoles, grandes cidades, megalópolis e assim por diante, assim como conglomerados regionais, né? Que tem todo um processo de influência, e as relações, vamos dizer assim, né? Essas relações aqui, entre aspas, é muito mais uma questão de ligação entre essas cidades, não significa um fluxo, né? Ou não significa, pelo menos, os fluxos, mas sim um fluxo em específico, que geralmente é por rodovia, ou por hidrovia, ou por ferrovia, e assim por diante, né? Então, quando a gente olha esse cenário, e aí vocês estão vendo o mapa, né, do Brasil todinho com os polos, né, e todas as ligações deles, fica perceptível, né, eu não diria bem um preconceito, não chega a ser um preconceito, né? O que eu quero dizer com isso? Quando tu olhas, tu vê o sul e sudeste gigantescamente com diversas cidades médias. E quando tu olha, por exemplo, para a Amazônia, tu não vê quase nada de cidade média. E aí a gente percebe que isso tem um viés de informação, né? Um viés talvez econômico, político, regional, né? De poder, de território e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para as cidades médias, ditas médias, aqui na Amazônia, por exemplo, eu vou pegar o meu estado, que é o estado do Pará, a gente vai ver ali principalmente 3 cidades, basicamente, né? Que vai ser Santarém, Marabá e também Castanhal. São 3 cidades médias aí, vamos dizer assim, denominadamente médias, que vão ter no estado do Pará. Porém, se vocês olham de forma mais, como eu poderia dizer, sem esse viés político-econômico, né, a gente vai começar a perceber algumas relações que acontecem dentro do espaço que transformam aquelas cidades em polos, né, em cidades médias, segundo algumas, vamos dizer, determinações. Então, por exemplo, Parauapebas, que é uma cidade que tem um fluxo de capital gigantesco, né, por conta de mineração, vocês não vão ver ela como uma cidade média, por conta da questão da população, por conta da questão político-econômica, justamente porque Parauapebas precisa, né, ela tem uma necessidade de ficar ali, vamos dizer, escondida, não abrir muito os olhos, porque tem toda uma relação econômica, uma retirada, vamos dizer assim, né, mineral que é exportada, que não entra muito no fluxo de caixa, então essa relação ela não aparece. Porém, quando você anda por ali, por aquela região, você percebe a grande influência que Parauapebas tem em todas as diversas outras cidades que estão ali no entorno dela, e até influenciando, por exemplo, numa cidade média que é Marabá. Então, vão existir outros fenômenos, vão existir outras configurações dentro do território que vão transformar essas cidades em cidades médias, certo? Então, esses fluxos de bens, serviços, dentro da Amazônia, eles têm um outro comportamento totalmente diferente, né, do que a gente vai ter, principalmente no sul e sudeste. Nordeste também vai ter uma outra configuração desses fluxos de bens e serviços que vão dar outras características que talvez a gente teria muito mais essa, vamos dizer, determinação, essa denominação de cidades médias dentro das cidades do Nordeste e do Norte, por conta de outros pontos de percepção desses fluxos, certo? Muito bem. Dito tudo isso sobre as cidades médias, sobre toda essa parte da geografia, né, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade da geografia, a gente chega, então, num processo que é o geógrafo, nesse campo. E o geógrafo, ele tem a arma da geografia, porque a geografia ela é uma das poucas ciências, talvez, e se não a única, né, ciência que vai trabalhar nas 6 dimensões, né? E essas 6 dimensões, né, a gente vai poder aplicar todas as categorias geográficas nela, espaço, território, região, paisagem, lugar e assim por diante, tendo toda a complexidade dos fenômenos em cada uma dessas vertentes. Então, essas 6 dimensões são basicamente aqui para a gente, né, para a gente ter um entendimento mais amplo da coisa, vão ser a latitude, a longitude, 2 dimensões, a altitude, a 3ª dimensão, aí a gente vai ter a densidade como uma 4ª dimensão,
né? Todos os fenômenos vão ter algum tipo de densidade ou podem ser passíveis de extração de alguma densidade. Depois disso, e é fundamental, e né, a gente ouviu isso na fala, por exemplo, do Alexandre, se não estou enganado, que falou sobre olhar isso no tempo, né? Entender essa situação, entender essas relações no tempo. Então, o tempo como uma quinta dimensão. E, por fim, que cabe bem na relação, como eu estava conversando com vocês sobre a questão das cidades médias, o que são elas, ou como elas se relacionam, qual é o que define essa cidade média, né? Por onde ela vai, onde a gente pode delimitar isso, que vai ser o processo da escala, né? Então, até por conta dessas 6 dimensões, eu fiquei muito confuso quando eu fui, vamos dizer assim, confrontado com o tema das cidades médias, porque a minha vivência, ela nunca foi de trabalhar com questões mais, vamos dizer, locais, né? Até municipais ou de cidade. Eu tive muito pouca experiência profissional com essa questão. Eu sempre trabalhei com projetos muito grandes, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no CIPAM, como foi dito aqui no início, a gente trabalhava para mapear toda a região do CR Belém, que pega do Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins, né? Então eram esses 4 estados. Então são 4 estados gigantescos, né? Quase metade da Amazônia ficava sob a nossa responsabilidade para fazer esse trabalho, e isso a gente fazia também no tempo e no espaço, na escala, né? Quando eu saí do CIPAM e eu fui trabalhar no INPE eu peguei a parte dos projetos da Amazônia Legal também, né? Então, PRODES, DETER, DEGRADE, DETEX, Terra Classe, todos esses são projetos que eu tinha que fazer o monitoramento para a Amazônia inteira. Então, são projetos que trabalham, vamos dizer assim, em escalas médias, né? Porém, a gente não foca muito nessa delimitação do município, da cidade. Para a gente, o espaço ele é um só, a gente faz o mapeamento e de lá você recorta esse mapeamento, essa interpretação, essa análise para o seu território, né? Já que esse dado ele é feito ali com pixels de 30 metros, né? Então, é muito mais dinâmico para a gente poder trabalhar no geral, e quem quiser fazer, por exemplo, as análises mais finas, tem esse dado acessível para poder recortar isso. Quando eu saí do INPE e fui para a Solved, né, na Solved eu cheguei lá e a gente trabalha com Map Biomas, e aí o desafio cresceu um pouco mais, né? A gente saiu do limite da Amazônia e passou para o limite do Brasil inteiro, né? Então, quando a gente vai fazer o mapeamento, por exemplo, de mineração, a gente faz a mineração para o país todo, pegando todas as áreas de garimpo e de mineração industrial, né? Verificando a questão do tipo de mineração, para onde vai, a economia disso, né? Tudinho está ali, vamos dizer assim, impregnada. Então, eu nunca tive essa dimensão das cidades médias, né? Eu nem consigo, assim, vamos dizer, ver elas como algo que realmente tenha um trabalho, não, isso aqui é um trabalho específico para uma cidade média, né? Talvez seja muito mais uma questão de como eu adequo metodologias, né? E aqui pode ser metodologias de análise, eu nem gosto muito de dizer de mapeamento, né? Porque o mapeamento é só uma ferramenta, o que vai dar realmente a importância para isso é a análise, porque é a análise que gera, vamos dizer assim, resultado, né? Já que dentro da análise vai ter esse mapeamento, essa análise de imagem e tudo mais, né? Então, tem todo esse processo. E aqui, né, citando o Edgar Morin, né, essas 6 dimensões da geografia aí, ela vai levar a gente de novo para essa análise mais complexa dos processos. Então, não é só onde eu tenho isso, mas é onde, quando, né, e em que escala eu tenho isso. Eu tenho esses processos acontecendo. Isso vai embutir concepções, né, tem que tirar essas concepções ultrapassadas desses estudos, né? Como diria, por exemplo, o Milton Santos, que foi citado aqui também, né? Então, a gente tem muita concepção ultrapassada de como é que fica a relação, como é que fica a análise dos espaços quando a gente não olha para todas essas dimensões e quando a gente não aplica a geografia. A gente vai aplicar, eu acho que foi o próprio Alexandre que falou que
chamavam ele de técnico, né? Eu quero te dizer que essa dor também é minha, né? Eu também fui chamado de técnico por muito tempo, e só depois foi que a gente começa a perceber essa saída, vamos dizer assim, né, do nível técnico, quando a gente começa a dar valor, né, para o nosso tipo de análise, que aí ele começa a ganhar prospecção. E aí, depois disso, o pessoal passa a te ver com outros olhos, né? E aí eu fiquei pensando que para eu poder fazer, então, né, quando eu fiz aquela avaliação do processo de cidades médias, olhando para as cidades médias do Sul e Sudeste e para as cidades médias do Norte e Nordeste, e tentando entender como é que eles faziam essa relação, como é que eles faziam esse princípio, e como eu aplicaria, por exemplo, uma técnica, um estudo, uma análise dentro de uma área, de uma cidade média, sendo ela no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, seja onde ela for, eu fiquei pensando e cheguei a um determinado raciocínio, que ainda não é um raciocínio fechado, né? A gente pode alterar ele, né? Mas eu cheguei no ponto do entendimento de que quando eu vou trabalhar isso aqui, independe se é para uma cidade média ou não, né? Pode ser para uma megalópole, pode ser para uma vila, pode ser para um trabalho comunitário, pode ser para uma vila de pescadores, pode ser para qualquer coisa. Eu preciso saber algumas coisas antes de levar o meu serviço até aquele lugar, né? Então, existem empresas que são específicas, elas têm um foco de trabalho, né? Elas trabalham com uma coisa muito específica, e existem empresas mais generalistas, né? Eu costumo ver muito a Solved como uma empresa um pouco mais generalista, um pouco mais nessa dinâmica de abrangência, né? A gente consegue ter um campo de atuação muito amplo. Nós trabalhamos desde questões de saúde pública até mapeamento de uso e cobertura da terra. Então, a Solved tem um rol tem um leque, vamos dizer assim, de atividade muito amplo, né? Até por conta de que a gente trabalha com a raiz, né, das coisas. No caso, quando eu digo a raiz das coisas, a gente trabalha com a parte de código. Então, a gente não tem, lá na empresa, por exemplo, a gente não tem licença de software, a gente não tem nenhum software instalado. É um shell de aplicação, e quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, isso vai tudo por linguagem, e a gente escreve todos os códigos, né? Então, a empresa toda trabalha nesse sentido. E aí, quando eu peguei essa dimensão de, eu vou levar meu trabalho para uma cidade específica. E aí, eu preciso saber, então, onde estão os meus clientes, quem são esses clientes, quem é o patrão, por exemplo, quem é que vai pagar pelo serviço. Se ela é uma cidade industrial, se ela é uma cidade agrícola, se ela é uma cidade mineral, se ela é uma cidade pecuária, né? E aqui na nossa região, dentro do estado do Pará, eu tenho tudo isso. Eu tenho cidades industriais, eu tenho cidades agrícolas, eu tenho pecuária e eu tenho mineração, né? E aí eu preciso ter essa dimensão ali, né? Que tipo de produto eu vou levar, qual a infraestrutura que eu tenho, qual a infraestrutura que eu devo levar, quanto isso movimenta e quanto isso vai movimentar para mim, né? A relação do lucro, da lucratividade, porque não adianta nada eu levar um serviço que não vai me dar nenhum retorno, né? E quando eu digo retorno, ele não precisa ser monetário, tá? Ele pode ser um ganho de capital propagandístico, por exemplo. A gente pode ter aparecido em algum lugar e ter ganho uma propaganda gratuita por conta de algum projeto que a gente fez, né? E isso realmente já aconteceu, né? Nós desenvolvemos aqui, eu vou mostrar para vocês depois, o aplicativo que foi desenvolvido aqui dentro da Solved, que era o Belém Vacinada, e foi uma parceria da Solved com a Prefeitura de Belém, que nós fizemos inteiramente gratuito para eles, né? E até hoje a gente dá suporte nesse, vamos dizer assim, é um app de cadastro onde a pessoa não precisa mais ter milhões de papéis e ficar, né, procurando. Ele faz a integração direto com o Ministério da Saúde, ele já joga o teu dado direto dentro do app lá do SUS, né? Então tu já ganha ali na tua carteirinha virtual, tu já ganha a vacina que tu tomou. Tudo isso já de forma foi muito rápido que nós desenvolvemos, e também, né, foi ganho de capital muito mais de parceria, né, abriu portas para a gente com outros lugares, do que um ganho financeiro. Financeiro, realmente, a gente não teve nada.
né? Qual a dinâmica da atividade que vai estar nessa cidade ou nesse lugar, qual a demanda de trabalho que a gente vai precisar, e assim por diante. Então, é importante, né, a gente conhecer a cidade média, ou a cidade, ou o lugar, seja lá qual seja esse recorte espacial que a gente vai fazer, que você vai se dispor a trabalhar, e se ela qual o tipo dela, né? Porque aí eu posso, dentro da Solved, eu posso levar, por exemplo, vocês vão ver aqui alguns trabalhos que nós já desenvolvemos, a gente pode levar alguns tipos de produtos, né? Não só de produtos como aplicações que são mais fáceis para o usuário fazer a interpretação do dado, né? Através de um banco de dados que já está alocado em algum lugar e ele vai lá e só consulta e tem as respostas, ou através de um ambiente onde ele consegue fazer os mapeamentos dele, ou um app de cadastro, onde ele pode fazer lá a parte de vacinação. Então, tem um leque muito grande, e por isso, quando eu tenho esse leque muito grande de atuação, e o geógrafo vai estar aí sambando, né, nesse leque de atuação, porque a gente é transdisciplinar, a gente é interdisciplinar, a gente consegue ter essa dimensão, talvez a única ciência que trabalhe nas 6 dimensões, né? Não conheço nenhuma outra que esteja nesse patamar, talvez a ecologia chegando aí muito recentemente, começando a ter uma ecologia mais diversificada, né? E até, diria, né, tomando da gente alguns campos e alguns cargos que seriam muito mais facilmente, vamos dizer assim, aplicados por geógrafos, né? Até pela questão do geógrafo ser um gestor nato, né? A gente aprende isso na graduação. E aí, ó, a gente chega aqui, então, lá em Paragominas, para dar um exemplo para vocês aí, né? Então, lá eu estou em Paragominas, se eu olhar aí no âmbito do IBGE, a gente vai perceber Paragominas como uma cidade bastante pecuária, né? Então, eu vou olhar aqui o IBGE, pecuária, eu vou levar produtos pecuarísticos lá para Paragominas. E aí eu vou para lá e começo a implementar alguma coisa de uma atividade, né, um selo verde, um monitoramento de frigoríficos ou alguma coisa do gênero, e eu não fiz o meu dever de casa, né? Eu olhei muito en passant, talvez num Wikipedia, alguma coisa do gênero, e vi lá o meu dado, não, Paragominas é cabeça de boi para todo lado, né? E aí, quando você olha os dados no tempo, você vai ver que Paragominas tem aqui uma modificação, né? A área de pecuária, ela começa a cair, e o que começa a crescer é muito o setor agrícola, principalmente aí com a entrada de soja e outras, vamos dizer, outras culturas agrícolas, né? Então, o pessoal da pecuária em Paragominas, eles pararam de investir, principalmente porque a pecuária lá, ela vinha daquela pecuária de retirada de floresta para poder implementar o gado. E com os projetos que vêm sendo desenvolvidos de contenção do desflorestamento, eles viram que era mais fácil recuperar essas áreas de pastagem degradadas aplicando uma questão da agricultura, né? E essa agricultura, como o solo ali ele é muito já plano, bem legal para a soja adora ele chove muito também, então é um lugar muito bom para a entrada da soja ali. E aí eles vão fazendo esse joguete, vão trocando o sistema. Então, quando eu percebo ali, por volta de 2011, 2012, essa mudança, que não ocorreu, vamos dizer assim, naturalmente, aconteceu muito por conta de projetos que foram desenvolvidos, não só por ONGs, mas também pelo governo do estado, né? A gente percebe que ele tem essa mudança e que o pessoal da pecuária parou de investir, geral, né? Então, quando eu levar a minha aplicação para ali, para vender a minha aplicação, ela não vai ter saída, né? Então, quando eu levo uma aplicação que é uma aplicação que está de acordo com o desenvolvimento local, é muito mais fácil de eu conseguir ter uma venda disso ou um contrato assinado, né? Como disse o nosso colega, apertamos as mãos e assinamos o contrato, né? É muito mais fácil eu fazer isso quando eu entendo para onde esse município está indo. E isso, basicamente, é uma análise simples que é feita, mas que, se o cara for geógrafo, ele pode adicionar algumas coisas aí nessa análise antes dele chegar lá para vender o seu produto ou para se vender, né? Porque a gente tem que lembrar que
as empresas estão aí, mas que existem profissionais liberais também, né? A gente percebe muito a entrada de profissionais liberais no mercado sem empresa. O cara abre lá o seu MEI e começa a trabalhar com isso, né? Então, ele vai ver as questões de CAR, vai ver as questões dos projetos governamentais que estão entrando. Então, ele já chega com um discurso todo montado, com uma perspectiva do que tem de novo sendo criado aqui nesse lugar, né? Nessa cidade média. Paragominas é uma cidade média, né? Do ponto de vista do fluxo, né? Dos fluxos, na verdade, né? Se a gente for do ponto de vista populacional, ela está fora ali do polo do IBGE, do IPEA, né? Então, ele já chega com esse discurso montado, o que facilita para ele, né? Ali é só o recorte do ponto que teve a mudança, né? O ponto de virada ali do processo. E aí, a gente chega aí nesse pensamento da interdisciplinaridade, né? E dessa complexidade nas cidades. E aí, eu fiquei me perguntando muito qual era o geógrafo, né? E aqui, geógrafo no âmbito geral, né? Geógrafo com arroba, que a gente precisa, né? E não qual a geografia que a gente vai levar, é qual o geógrafo que a gente precisa para trabalhar nas cidades médias. Então, basicamente, o geógrafo que a gente vai querer, né, para trabalhar nessas cidades médias, basicamente, ele segue um tripé que eu acho muito interessante, né? Primeira coisa, o profissional da geografia, ele tem que ter profundidade nas análises que ele faz. Então, ele precisa ter domínio das coisas. Se eu me proponho a estudar pedologia, eu tenho que entender pedologia em todos os níveis. Eu tenho que ser quase um agrônomo, como disse ali o nosso colega, né? Se eu vou estudar geomorfologia, é a mesma coisa. Eu tenho que entender todos os tempos da geomorfologia, como se dão as formas, para onde elas vão, o que elas migram. Então, eu tenho que ter todo o domínio, toda a profundidade daquele sistema. E aí, a gente cai numa segunda arte desse tripé, que é a abrangência. Então, além de eu, como geógrafo, que vou me lançar ao mercado de trabalho, que tenho que ter profundidade em todos os temas da geografia, né? Porque eu vou ter que ter um leque grande para poder pegar qualquer trabalho que aparecer para mim, né? Além disso, eu tenho que ter essa abrangência. Eu tenho que conhecer todas essas partes, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no iceberg, né, você vai ver que ele tem 30% dele está sobre a superfície da água e 70% está sob a superfície da água, né? Então, isso é a profundidade. E a abrangência é como se esse iceberg fosse o maior possível, beleza? Além disso, além de eu ser profundo e abrangente na minha interpretação do espaço, né, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber como eu passo isso para o meu cliente, eu preciso saber como eu dou a minha aula, eu preciso saber como eu faço os meus cursos e assim por diante. Então, não é só falar, né? Não é só ter uma boa dicção e ter uma boa apresentação, mas é saber como traduzir aquele tecniquez que a gente tem, né, para linguagens mais simples. Imagina que eu vou chegar numa região onde eu vou trabalhar com o pessoal da agricultura familiar que tem um SAF, né, um sistema agroflorestal. E esse pessoal, eles têm pouca escolaridade, né? Então, eu não posso chegar lá e falar do pixel e meter ficha em resolução espacial, e olha, eu vou trabalhar com uma resolução espacial de alta resolução, eu vou levantar esse drone, ele vai passar aqui, eu vou trabalhar com lidar, radar, óptico, sabe? Isso eles não vão entender absolutamente nada. Então, tu tem que saber traduzir esse tecniquez para a linguagem daquele que está te ouvindo, né? Tu és o interlocutor, tu estás falando e tu tens que saber que aquela outra pessoa está entendendo o que tu estás dizendo. Isso serve para diversas comunidades, para diversos locais e assim por diante, né? E isso aqui, esse tripé aqui, eu roubei vamos dizer, essa percepção, né, do Randy Nelson, que é um cara que trabalhou aí na Pixar e tal, e teve todo esse processo aí de procura de pessoas, e lá eles faziam essa procura dessas pessoas com essas 3 características. Pessoas que tivessem profundidade, abrangência e que soubessem comunicar.
Na Solved, muito a gente procura, quando a gente faz as nossas seleções, principalmente para estagiário e bolsista, a gente procura muito essas 3 características também, né? A profundidade, a abrangência e a comunicação. E dentro da área da computação, que é a nossa pegada mais forte, né, computacional, não só de software, mas de hardware também, a gente encontra muito pouca gente da área da computação que trabalha, que sabe comunicar bem, né? Então, às vezes, eles são muito profundos, muito abrangentes, mas na comunicação eles pecam. E a gente da geografia, a gente é muito abrangente e a gente tem uma comunicação boa, né? Até pela nossa formação, mas a nossa profundidade ela é muito rasa, né? Então, a gente cai naquele mote que eu não gosto, mas que, se a gente for parar para fazer essa avaliação, é isso que acontece na maioria das vezes, é que esse geógrafo ele passa a ser um geógrafo que o pessoal chama de ciência de síntese, né? É um geógrafo de síntese. Então, ele sabe um pouquinho de cartografia, ele sabe um pouquinho de geoprocessamento, ele sabe um pouquinho de pedologia, um pouquinho de climatologia, tudo ele sabe um pouquinho. Mas quando ele senta, por exemplo, para discutir com um cartógrafo, com um pedólogo, com um engenheiro florestal, né, ele vai só ouvir. Ele não vai conseguir debater. Por quê? Porque ele não tem profundidade. Então, isso é um problema na nossa formação, né, que talvez a gente tenha que superar. Porém, o geógrafo talvez seja ainda o melhor profissional para ter essas 3 características, né? Para a gente poder levar essas 3 características para o mercado de trabalho, para a gente poder se vender no mercado de trabalho. E isso independe se em cidades médias, se para uma empresa, se uma vaga de estágio, se para uma vaga de doutorado, de mestrado, de especialização, seja lá o que for, né? Muito bem, dito isso, e também pensando aqui já na característica principal da Solved, né, que é essa característica mais, nessa pegada mais de programação, das linguagens de programação, Python, R, JavaScript, C++, tudo isso, né, a gente chega num outro ponto que é, esse geógrafo que vai sair daí, quando ele tiver essas 3 características, que ele tiver muito bem formado, né, ele chega no mercado onde a maioria das empresas são empresas de dados, né? São empresas de dados. E aí vocês têm aí a capa da The Economist, né? Saiu aí algum tempo atrás, falando que dados são a nova regra de competição, né, do mercado. Então, ele bota ali na capa algumas petroleiras, né, como se fossem petroleiras, e bota as principais empresas. Então, você vê ali a Amazon, a Uber, a Google, Facebook, né? Foi citado aqui também o metaverso, né, que a Facebook está se transformando aí, está tentando emplacar. Então, né, visualmente, grande parte dessas nossas atividades, em qualquer cenário, elas vão ser atividades que vão deixar um rastro digital. E a gente precisa saber como coletar isso, como armazenar, como trabalhar, como interpretar. Se vocês verem os trabalhos que nós vimos até aqui, são basicamente isso que nós estamos fazendo, né? Nós vamos lá, desenhamos alguns polígonos em torno de alguma feição e, associado a isso, a gente acopla ali uma base de dados, um banco de dados, e isso pode ser modulado de diversas formas. Então, essa raspagem de dados, essa quantidade, né, grande, essa mineração que a gente vai ter que fazer de dados, é um processo muito importante na vida do geógrafo. Ele tem que aprender a fazer isso. Ele tem que aprender não só a fazer isso, mas conseguir olhar para essa quantidade de dados, né, e saber interpretar isso também, né? Então, por conta de que, basicamente, o que a gente vai ter daqui para frente é que todas as empresas, né, todas as companhias, vão ser companhias de dados. Vão ser companhias que vão estar procurando ou transformando ou criando dados. E aí, isso aí, né, em breve, os próprios dados eles se tornarão assim, um produto para quase todos os negócios. A gente já viu o poder que isso tem, né, nas eleições lá na Inglaterra, nas eleições aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente começar a pensar nessa forma dos dados, da onde a gente vai extrair essa informação, como a gente vai extrair, como a gente vai armazenar, né? Ela forma esse núcleo, né, desse modelo de negócios de todas as empresas, daqui para frente, basicamente.
Então, quase todos os produtos do mercado eles vão ser forçados ou a seguir esse processo ou então a ficarem, vamos dizer assim, vão ser obsoletos, né? Se não seguir isso, vai virar obsoleto, basicamente. E aqui é fundamental fazer a ressalva de que esses dados, né, por si só, eles não caracterizam informação, eles são apenas dados. E os dados, eles vão ser, vamos dizer assim, o alimento do geógrafo para pensar o espaço a fim de melhorar a relação sociedade-natureza, sociedade-sociedade, né, e assim por diante. E aqui eu nem vou falar, né, natureza, por entender que ela faz parte ali do sistema, né, que é um sistema aberto, auto-organizado e tudo mais, né, dentro dessa estrutura ali que a gente não deve dissociar. Então, nesse processo, a gente tem discutido muito, né, a substituição de postos de trabalho, vocês têm ouvido muito isso aí, né, e isso, até certo ponto, tem uma certa verdade nisso, né, alguns postos de trabalho que são mais mecânicos, eles vão deixar de existir, né? Então, por exemplo, caixa de supermercado, motorista de aplicativo, tudo isso vai começar daqui para um futuro muito próximo, isso tudo vai sumir, né? A gente fala isso e as pessoas pensam que a gente está vendo um futuro apocalíptico e tal e tudo mais. Mas não é. Se vocês pensarem que em 2007 a gente ainda não tinha, acho que 2007 talvez, por aí, a gente ainda não tinha o Google Earth, né? E nem o Google Maps, e nem o Street View, né? E que em menos de 5 anos criaram-se essas ferramentas e todas essas ferramentas evoluíram para o mapeamento de todas as cidades. Vocês não têm ideia da quantidade de informações que a Google extrai diariamente das imagens de satélite que ela tem acesso, né? Não só das imagens de satélite, mas das imagens dos carros, né, dela que estão andando pela rua e tudo mais. Então, esse processo aí, ele vai ser, vamos dizer assim, potencializado em pouco tempo. E se vocês forem olhar, né, muitas das coisas que hoje a gente faz ainda na mão, que a gente vai lá e aí desenha, vetoriza e faz todo o processo e tenta ligar um banco de dados num vetor e tudo isso mais, isso tudo vai morrer, basicamente, né? E quando eu digo morrer, também não é para pensar assim, pô, vai acabar tudo, não vou mais nem estudar isso. Não. É muito na questão do que vai ficando obsoleto. Essas tecnologias, elas vão se transformando. Então, ontem, por exemplo, eu estava num outro evento, onde a gente teve lá uma pergunta que o cara perguntou justamente isso, né? Como é que vai ficar, por exemplo, o ArcGIS, né? E aqui a gente tem um representante do ArcGIS, que também já deixo aqui essa provocação para a gente discutir mais na frente, né? O que vai acontecer com o ArcGIS quando a gente tem, por exemplo, o Google Earth Engine entrando na brincadeira e começando a dominar mercados, computador planetário, AWS, tudo isso começando a chegar, né? E a minha resposta para ele foi basicamente essa, né? O que vai acontecer é que o ArcGIS, a Azure, ela vai perceber essa modificação no sistema e ela vai começar a migrar isso para um outro nível, né? Um nível da nuvem, ela já tem aí o ArcGIS Online, né? Então, isso vai ser só uma modificação. Agora, é óbvio que essas empresas, elas todas estudam o mercado que elas têm, né? Elas sabem o capital que entra e que sai delas para fazer os softwares e tudo mais. Então, enquanto isso tiver ainda numa balança comercial positiva, isso vai continuar perdurando. Quando isso começar a, vamos dizer assim, a dar sinais de falência, eles vão migrar, não tenha dúvida, né? Isso já aconteceu com Env, isso já aconteceu com Erdas, isso aconteceu com o PCI, isso vai acontecer com o ArcGIS, vai acontecer com o QGIS, vai acontecer com todos, né? Então, a gente vai ter uma migração das plataformas. E, com isso, o geógrafo tem que ir junto, né? Ele também tem que ser um geógrafo que também se atualiza. Se ele não fizer essa atualização, ele vai ficar um geógrafo obsoleto. E aí, o único lugar onde tu vai conseguir ter emprego são em empresas obsoletas, que talvez já nem estejam mais contratando por conta de que não tem entrada de capital nelas, né? Então, tem todos esses processos. E aí, desde muito lá atrás, né, quando eu entrei, acho que quando eu estava saindo do CIPAM, mais ou menos, eu estava pensando nessa proposta, antes de... Isso lá em 2009, talvez, foi 2009, estava pensando nessa perspectiva, e aí me veio na cabeça de, quando estava saindo do CIPAM, pensei, vou abrir uma empresa para mim, né? Vou abrir uma empresa e vou ficar com ela no segundo plano, já que agora eu vou ser
CLT, então tem como conjugar, né? O CLT como empresa, não preciso ser sócio majoritário e tal. E aí eu fiquei pensando, mas empresa de que eu monto? Eu monto uma empresa de fazer mapa? Isso vai me dar dinheiro? Eu monto uma empresa de aerolevantamento? Eu não tenho avião. Eu monto uma empresa de monitoramento da floresta? Isso também não vai me dar dinheiro, né? E aí eu cheguei vamos dizer assim, no entendimento de que, na verdade, o que eu tinha que abrir era uma empresa, né, que pudesse me dar dados, uma empresa que conseguisse produzir dados. E aí, com isso, aqui, quando eu digo produzir dados, eu quero dizer em todos os níveis. Pode ser uma raspagem, desde uma raspagem no Facebook da vida, através de um teste AB, ou de um teste que vai, por exemplo, pedir para vocês se... responde aqui essas perguntas e veja quem você é na Marvel, né? Desde esse processo de raspagem de dados até a criação, vamos dizer assim, de sensores, né? Sensores que podem ser aeroembarcados, que podem ser disponibilizados em plataformas, em postes, que podem ser acoplados ao chão, né? Que podem extrair essas informações de diversas formas. Então, essa seria uma empresa, na minha concepção, que realmente ia me dar algum tipo de lucratividade, né? Que eu ia ter algum futuro, vamos dizer assim, né? Que eu vou extrair essas informações, porque que na verdade não são informações, né? São dados. Então, eu tendo esses dados em mão, eu posso trabalhar com eles, eu posso partir para a análise deles e produzir, né? Gerar produtos, né? Que eu vou chegar com os clientes e dizer, olha, eu tenho esse conjunto de dados, eu fiz essas análises aqui, em tanto tempo tu vai ter um problema na tua cidade, por exemplo. Um problema de água e esgoto, tu vai ter um problema, vamos dizer, não climatológico, mas hidrológico, né? Olha, vai ter algumas áreas aí que pode ser que comece a alagar, então tu começa a produzir algumas coisas que vão te dar essa premissa. Então, esses sensores, eles nem precisam ser hardware, né? Como a gente estava colocando aqui, né? Que vou ver a quantidade de fluxo, qual o sinal, né? E a gente entra na questão das cidades inteligentes, das smart cities, né? Que eu nem gosto muito desse termo, mas é o que está na moda, né? Então, quando tu pega esses hardwares, tu tira dos hardwares, aplica nos softwares, isso também, né? Através de questionários, que pode ser enviado pela rede social, pode ser feito na rua, pode ser feito através de link de internet. Ano passado, se não me engano, a gente teve a pandemia, e aí tiveram, se não me engano, foram pelo menos umas 8 pesquisas do curso de Geografia, de diversas áreas. Peguei da USP, peguei da Unesp, peguei da Universidade Federal do Ceará, peguei da UFPA, e eu acho que peguei uma da Universidade Federal do Amazonas, que eram pesquisas, o cara mandava um link do Forms, do Google, e lá tu respondia algumas coisas para ele, tipo, era pesquisa, quase uma pesquisa de mercado, quanto que tu ganha, quantas pessoas tem na tua casa, um monte de pergunta. E como isso era para TCCs e mestrados, a gente respondeu. Acho que até o André Gavilac, que era do INPE, que hoje está eu não sei se ele ainda está na imagem, ele estava fazendo, se eu não me engano, era o doutorado dele, e ele me mandou uma pesquisa dessa que era para poder responder, justamente para ter subsídio lá no doutorado dele, né? Então, isso é uma coisa importante, que os sensores, eles devem... outra coisa, né, que é importante, é que os sensores eles devem ser de baixo custo, para ter uma saída mais fácil. Então, aqui na Solved, a gente não faz só a parte de hardware, né? A gente faz a parte de software, faz a parte de hardware também, não faz só a parte de software, faz a parte de hardware. E eu lembro de um projeto que a gente fez com um aluno, eu fui o orientador dele, que ele era aluno da Engenharia Cartográfica da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. E aí nós pensamos, ele disse, eu tenho que fazer um projeto para o final do curso e eu estou pensando aqui que eu não quero fazer um mapeamento. Mapeamento todo mundo vai fazer, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu disse, beleza, por que a gente não faz, então, um espectroradiômetro? Aí ele pirou na batatinha, né? Como a gente vai fazer um espectroradiômetro? A gente monta o sensor todinho, né? A gente pode usar placas integradas, a gente pode fazer as placas integradas, ou se tu não tiver muito tempo, a gente pode comprar isso como Arduino, compra todos os sensores, junta tudo numa caixa e a gente mostra como é que a gente fez, né?
e ele já não tinha realmente muito tempo, então ele pegou tudo isso, né, comprou todos os equipamentos, a gente montamos o software que ia lá dentro, e ele foi e apresentou o dado. E o projeto foi tão legal que ele foi para um dos eventos, não me lembro agora qual foi o evento, acho que foi o SBSR, e ele chegou lá e tinha uma empresa apresentando uns espectroradiômetros gigantescos, né? Com várias bandas espectrais e tal. E aí ele perguntou quanto estava um espectroradiômetro daquele. E o cara falou lá alguns milhares de reais. E ele começou a achar graça. E o cara perguntou por que ele estava achando graça, né? Ele disse, não, porque eu montei um espectroradiômetro com a mesma faixa de frequência, com a mesma quantidade de bandas, que saiu por algumas frações de reais, né? Algum caso ali dos 2 zeros, né? Se eu não me engano, foi R$580 que ele gastou para fazer todo o projeto, desde a caixinha até todas as placas integradas, cabo, tudo. E o cara pirou também, o cara era de uma empresa e também trabalhava, se eu não me engano, na universidade lá de Presidente Prudente, se eu não estou enganado. E aí o cara ficou atrás dele, conversando com ele direto, todo o tempo do evento, e aí ofereceu para ele uma bolsa, para ele ir estudar lá com o cara. E aí, na mesma hora, é claro que ele aceitou, eu perdi o aluno, né? Ele foi embora para lá, para Presidente Prudente, e está até hoje lá. Ele só me manda mensagem mostrando os projetos que ele está desenvolvendo lá, que são muito legais, né? Então, isso é só para vocês terem aí uma perspectiva de como é que quando um geógrafo ou qualquer profissional que tem assim, essa outra visão da coisa, né? Como é que ele se projeta, como é que ele aparece para o mercado, né? Só um minuto. Filho, pode baixar um pouco, amor? Está muito alto. Então, muito bem. Quando a gente fala disso aqui, da questão de dados sendo extraídos e tudo mais, inevitavelmente a gente vai cair num campo chamado de Big Data, né? E o Big Data aqui, a gente pensa, oh, meu Deus, Big Data tem toda aquela configuração, os 10 vezes e tudo mais, eu tenho que entender tudo isso, e eu ainda tenho que entender mais toda a geografia, né? Então, quer dizer, é uma novela. Porém, o conceito de Big Data, né, como um conjunto de dados extremamente amplos, que por isso necessitam de ferramentas especiais para comportar esse grande volume de dados que são encontrados. E esses grandes volumes de dados, eles podem ser extraídos até de propriedades rurais, familiares, né? Eu posso ter lá toda a informação de pH, de nitrogênio, de fósforo que vai ter no solo, eu posso ver rugosidade, serosidade, granulometria, tipo de solo, né, com todos os níveis de tipo de solo para eles, para poder definir qual é o melhor tipo de plantio, né? Quanto que tem de umidade no solo, quanto que tem de umidade na atmosfera, quais são os períodos de chuva. Então, percebe que a quantidade de informação, a quantidade de dados, ela vai escalonando baseado em um problema que eu tenho, né? Então, eu posso resolver esse problema de forma simples, usando uma ou duas informações. Ou eu posso ampliar esse estudo, pegando muito mais dados, muito mais processos, muito mais fluxos, para poder entender isso de forma realmente completa, né? Porque a gente geralmente fala assim, não, eu tenho que ter uma visão da coisa como um todo, mas a gente dificilmente consegue pegar a informação do todo, né? A gente sempre vai ter ali uma fração dela. Porém, quando a gente começa a trabalhar com Big Data, com análise de Machine Learning, Deep Learning, redes neurais, tudo isso, né, a gente começa a ter um poder de processamento muito maior. E a gente consegue entender os problemas de forma muito mais profunda e abrangente, né? Então, isso aqui é um ponto. E aí, para a gente, vamos dizer assim, passar por todas essas questões, né, o Big Data ele vai ser esse amontoado de dados ali que a gente vai ter. Depois você passa pela questão da análise, né, com estatística, com programação, né, sendo ela R, Python, JavaScript, seja lá o que vocês quiserem, né, para chegar, então, no ponto da decisão, para a gente gerar produtos para subsidiar a tomada de decisão, né, que passa pelo Data Visualization, como é que eu vou conversar, né, como é que eu vou comunicar a minha profundidade e abrangência para que outras pessoas consigam entender, né? E talvez isso seja o mais importante a gente saber, né, como fazer esse processo. Então, tem todas essas configurações aí.
Chegando, então, aqui na Solved, né? Como eu já vim falando para vocês, a Solved ela é essa empresa que trabalha ali com essas questões de hardware e software, principalmente, né? Nós desenvolvemos aí um hardware, talvez seja assim, o nosso carro-chefe, que foi toda a parte integrada como se fosse a bomba de gasolina, mas é a bomba de energia que abastece os carros elétricos aqui que a gente tem aqui pela região. Então, tem alguns carros elétricos que já rodam por aqui, como principalmente o ônibus dentro da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Fomos nós que desenvolvemos aquela plataforma e também ela está sendo já exportada para fora, que está com o nome de Power2Go. Então, quem quiser procurar aí na internet, Power2Go, aquilo lá, quem desenvolveu fomos nós lá na Solved. Então, a gente trabalha nesses 3 segmentos, né? Hardware, análise e software, criando diversas aplicações. E aí nós já fizemos algumas delas, né? Algumas aplicações. Né? Eu vou passar aqui só por umas, bem rapidamente, porque eu já estou, acho que, atrás já do tempo, né? Então, aqui, rapidamente, uma aplicação, essa aqui não é a interface como ficou, né? Essa aqui já foi só a finalização. Isso aqui já está até na internet. Então, nessa interface era, basicamente, a gente pega a propriedade do indivíduo, né? Ele desenha a propriedade dele na própria aplicação e lá dentro, através do Google Earth Engine, a gente dá para ele uma quantidade gigante de bandas espectrais e de índices de vegetação para que ele possa fazer, e também índices de água, índices de solo e algumas outras coisas, que ele consegue fazer todo o monitoramento da propriedade dele, tá? Uma outra aplicação que a gente desenvolveu foi o Belém Vacinada, né? Esse aqui é uma aplicação muito tranquila, muito simples, que ela vai trabalhar justamente com a questão de pegar, fazer um cadastro, e aí talvez o passo mais, vamos dizer assim, o gargalo maior dela é conseguir comunicar com outras fontes de dados, né? Como do Ministério da Saúde, como da Secretaria de Saúde de Belém, e assim por diante. Um outro produto que nós fizemos, que foi junto com o pessoal do IPAM e da COIAB, foi o Alerta Indígena Covid. Então, aqui também era um processo nesse mesmo nível, né? A gente pegava o dado vindo do Brasil I.O., né? Entrava com esse dado, que era um dos dados mais confiáveis que a gente tinha do monitoramento da Covid, né? E aí ele entrava aí, a gente setava isso só para a questão indígena e fazia todo vamos dizer assim, a distribuição, né? Então aí vocês veem os gráficos, né? Como estava, isso só para a questão indígena. A propriedade, então você podia fazer consulta, podia bater foto, podia gerar gráficos, formulários, tabelas, além de poder também entrar com outros dados, né, na plataforma. Então, tranquilo. Essa também foi uma aplicação muito legal que a gente fez, que ficou bem interessante. Se vocês jogarem aí na internet também, Alerta Covid, Alerta Indígena Covid, vocês vão achar lá no site da COIAB, tem até vídeo nosso explicando como usar a plataforma. Uma plataforma que está em desenvolvimento agora, nesse exato momento, o pessoal está em reunião aqui, por isso que eu estou olhando aqui para esse outro lado, é justamente a plataforma Canindé. A plataforma Canindé é uma plataforma que vai fazer o monitoramento do desflorestamento e das áreas de degradação dentro dessas áreas, né, das terras indígenas aí no estado de Rondônia, que vai não só mapear, pegando dados de outras fontes, então vem DETER, vem MapBiomas, vem SAD, vem tudo, né? Entra, é um gargalo, vai entrar e fazer toda a análise lá dentro de forma automática, né? Através de Deep Learning, e também vai ter a parte que a gente pega o alerta, né? O alerta do desflorestamento. Então, a gente consegue ali dar um bust para eles, dizendo aonde eles precisam ir antes que o desflorestamento, vamos dizer assim, aconteça. Né? É quase em tempo real também. Luiz, desculpa interrompê-lo aí. É que a gente está avançando um pouquinho na hora, aí eu só queria alertá-lo aí. Tá. Nos finalmente aí. Beleza, já estou terminando. Falta só alguns slides, já estou terminando. Então, olha, esse aqui é a interface do Alertas, né? Na interface do Alertas, quando você clica, ele abre para você aqui uma interface do antes e do depois. Como estava a área antes, como estava a área depois. E também te dá isso, não só no óptico, Landsat Sentinel, mas também no radar Sentinel-2. E aí ele dá aqui
qual foi a data, né, das imagens, tudinho, ele vai mostrando área, tudo isso está lá dentro, além de ter um dashboard estatístico ali por trás que pega todo essa informação, esse dado, e transforma isso em informação estatística para o usuário. Isso aqui não tem, eu percebi na apresentação dos colegas, né, que muita gente usa o dashboard ali do ArcGIS, né, da plataforma da Esri. Esse dashboard aqui, ele é todo construído por nós, né? É tudo código que vai fazendo isso aqui. Todo layout é produzido pela Solved mesmo, tá? Esse aqui é uma outra aplicação que a gente está desenvolvendo, que é para pegar todas as imagens do Cibers 4, do 4A e do Amazônia 1 e subir tudo isso para o GE, né? Então, a gente vai conseguir meter todas as imagens, na verdade, a gente não, né? A gente vai disponibilizar essa aplicação, então a pessoa faz o login ali no catálogo do INPE, faz o login na sua conta do Google, e aí o cara vai lá, seleciona a área que ele quer, diz qual é o satélite que ele quer subir para Google, seleciona todas as imagens, dá um play, e essas imagens são automaticamente baixadas do catálogo do INPE e são inseridas dentro do GE através de um asset do próprio usuário, né? Então isso aqui vai ser bem interessante, ela está já no processo de finalização. E aí, né, como eu estou aí já sendo espremido, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão até agora, essa hora aqui, ouvindo a gente falar, né, numa sexta-feira, como já foi elencado aí, né, e agradecer também aqui a toda a gestão aí do evento e o Erickson aí pela excelente condução. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Foi muito produtiva também, e essa troca de experiência, né, você apresentando também, acho que uma das coisas assim, que eu me preocupo bastante, né, sobre o que a gente precisa, né, o que o geógrafo precisa, e aí você pontuou alguns itens aí, eu achei isso daí muito pertinente, e acho que seria uma das vertentes que a gente poderia seguir, de repente, aqui um pouco nessa discussão. Tá bom? Então, muito obrigado também pela apresentação, pela contribuição, foi muito esclarecedora, e você traz aí no final aí vários cases, né, vários exemplos de aplicações que são e com um caráter diferente, né, que você já falou aí, que vocês, né, utilizam aí tudo a partir de linguagem de programação, que é algo que parece estar se tornando cada vez mais comum e veio para ficar, né, de certa forma, e a geografia tem que assumir esse papel em algum momento. A gente já está atrasado, né?